Fala pessoal, tô aqui num vídeo extra para simplesmente gravar uma partezinha ali que faltou na explicação, que foi a parte da teoria lá do... eu tinha basicamente comentado que ia comentar depois sobre a teoria das árvores B virtuais, o que tinha aqui para baixo, só que eu acabei me esquecendo lá no final da gravação, tinha passado muito tempo e tal, mas para não deixar, né, deixar passado, é, deixar passar, eu vou falar sobre isso aqui agora, então, que são as árvores B virtuais, aqueles assuntos ali embaixo, tá? E também, né, dar uma realçada aí nos assuntos que eu falei, que vocês precisam estudar, né? Vocês sempre se atentar para as questões teóricas. E também vou fazer alguns comentários e correções aqui sobre algumas partes da monitoria anterior que não ficaram muito claros, tá? Porque, tipo, eu fiquei muito na dúvida e tal, e a gente não conseguiu resolver na hora. Primeiro, começando aqui pelas correções. Vamos lá. Na parte lá que eu estava explicando sobre a árvore B estrela, a gente tentou lá fazer a inserção e tudo mais, e a gente se deparou com diversos problemas. Esses problemas eles são explicados melhor aqui no livro. Dei uma lida melhor agora com calma. Quando eu estava lá na transmissão, eu acabei só passando assim e nem vi direito, nem tentei ler o livro. Para, tipo, economizar tempo e olha que durou bastante tempo aquela transmissão. Então, ahn, basicamente aqui ele diz que você, né, isso aqui também foi dito lá, só que eu não tinha entendido muito bem antes, também foi dito no slide, que você pode permitir com que a raiz da sua árvore ela cresça, é, ela cresça de uma forma maior, ou seja, que ela seja maior, a sua raiz seja maior do que as outras páginas. Para quando você fizer o split dela, que é aquele split que a gente estava tentando fazer, e um dos nós ele ficava dando underflow, então tipo, um aqui deu underflow, o outro não, aí ficou tudo confuso. Você pode fazer isso, tá? Então você pode aumentar o tamanho. Aí você se pergunta, mas para qual tamanho eu vou deixar esse nó raiz ser maior do que os outros? Ah, uma recomendação aí vai de um outro site que eu encontrei. Esse artigo aqui ele é meio informal, tá? Então não dá para 100% confiar no que ele está fazendo aqui. É um cara que ele tentou basicamente implementar ele mesmo por conta própria a árvore B estrela. Ele foi tendo vários problemas assim durante a implementação dele e ele registrou alguns desses problemas. E um desses problemas que a gente pode ver aqui, que ele percebeu que no nosso nó raiz, geralmente ele vai precisar com que o número máximo de chaves que ele vai, né, que ele vai ter seria o mínimo, o número de chaves mínimo vezes 2, ok? Por quê? Porque basicamente lá naquele outro, por exemplo, a gente estava colocando que o máximo de chaves que o nó raiz ia ter era 3. E aí quando a gente tentava fazer o split 1 para 2, acontecia lá o fato de que ia ficar 2 para um lado e 1 para o outro, enquanto um ia ficar promovido. Isso era ruim. Se eu colocar o limite como 4, aí quando eu fosse inserir o quinto, que seria o overflow, a gente conseguiria fazer a distribuição em que o do meio seria a chave promovida para ser pai, enquanto ia sobrar 2 para esquerda e 2 para direita. Ia dar certinho, sem nenhum tipo de underflow que desrespeite a, as regras da nossa árvore de mínimo, certo? Então, então, basicamente é isso. Essa seria uma das alternativas que você tem, aumentar o nível da raiz. Porém, isso tem um problema de que você teria que tratar o seu arquivo, por exemplo, aquele arquivo que você está lidando da árvore, né, dos índices, geralmente ele é tratado como um arquivo em que você pode acessar ele por RRNs, ou seja, eu quero acessar uma determinada posição, é só fazer um cálculo do RRN que eu vou parar certinho na posição que eu quero. Se você tem só um nó em específico que se respeita esse tamanho, isso já vai afetar em como você navega por aquele arquivo com os RRNs. Talvez não seja tão simples aqui sem calcular o RN e esse nó raiz ele nunca vai poder ser armazenado ali, digamos que no meio do seu arquivo, porque ele vai estar comprometendo a navegação do RRN, ok? Então geralmente ele vai estar no início e você vai ter que dar um jeito de que sempre que você for tratar de um nó raiz, esse nó raiz tem que ser o primeiro registro armazenado dentro do arquivo, porque digamos que você sempre vai considerar que o primeiro registro ele tem uns bytes a mais, porque ele armazena um espaço a mais, ok? Ah, a outra alternativa para isso seria fazer o split normal, né? Inclusive aqui no livro ele considera que você teria um nó maior para você conseguir fazer o split 2 para 3. Não, eu não recomendaria, tá? Não, melhor seguir aquela dica ali de você só fazer sempre o dobro do mínimo. Então, no caso aqui de ordem 3 seria 4, ok? Mas prosseguindo. Então, outra opção que ele fala assim, de maneira geral, seria você usar o split 1 para 2 e aceitar
que todos os filhos do nó raiz, eles podem ter esse underflow aí, digamos assim, eles vão estar ocupados pela metade, enquanto só os nós mais embaixo das árvores vão ter aquela ocupação de 2 terços, ok? Ele fala aqui como, por exemplo, você fazer com que todos os métodos, né, que você implementar, eles identifiquem que páginas que são descendentes da raiz podem legalmente, né, podem ser legalizadas, podem ser permitidas de estarem só a metade cheias. Então, tipo, cheias pela metade e não 2 terços do nó, ok? Então, esses são os comentários que eu tinha sobre a B3. E aí também temos os comentários sobre a B+, que eu também tive a questão lá de que eu estava abordando, de quando eu ia fazer a remoção do... Qual o nome? De um nó que estava no... Eu esqueci agora. A nó que tava, tipo, no meio, assim. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês verem. É porque essa aqui em questão, ela é mais fácil vocês vendo. Documentos, monitoria, esse aqui. Então, nesse caso aqui, ó. Aqui, ó. Nesse caso eu tava tentando remover o B, né? Inclusive aqui é o C, ó, deve estar apagado. Quando eu tava tentando... Não, não é esse B aqui, é outro caso. Ou era, eu não tô sabendo. Ah, não, tá certo, é esse B mesmo. Então eu ia remover esse B aqui, né? E como eu tinha comentado lá, mas ele tá na profundidade 2 e tipo, aí o que eu vou fazer? Ele não tem ninguém para concatenar. Se eu remover ele, não vai ter ninguém aqui que poderia entrar, né, com o nome nessa codificação e tudo mais. Então o que que acontece com ele? Ele é realmente removido quando todas as chaves são removidas de dentro dele? Não, a resposta é não. Na verdade, é uma coisa acho que até que não está explicada bem no slide, é que para você fazer a deleção, ou seja, deletar algum nó, ele precisa ter um buddy, qual é o nome que a gente falou lá? Acho que é um node buddy, alguma coisa assim. Buddy buckets, certo? Ele tem que ser um buddy bucket, porque o buddy bucket o que que você faz? Você vai juntar os dois, né? Vai fazer a concatenação de dois buckets, buddy buckets, e isso consequentemente vai fazer com que você diminua o nível da árvore, se ele tiver mais pro, qual é o nome? No último nível, né? Se ele for uma folha lá, então ele vai acabar diminuindo o nível da árvore, então se ele tiver no meio não vai fazer nada e tal, enfim. Basicamente, você só vai conseguir fazer a deleção oficial de um bucket caso ele tenha um buddy bucket para se juntar. O que que significa isso? Se eu esvaziar todas as chaves do B nessa situação aqui, basicamente o B ele só vai se tornar vazio e acabou. Ele vai ser só um balde vazio que ainda vai estar apontando para todos os nós, mesmo não sendo nenhum, que começam com 0 e 1 no seu início, certo? E os outros normalmente seguem, qual o nome? Eles seguem os seus limites e tudo mais, e assim vai, tá? E aí o que acontece dentro desse hash extensível? Basicamente, não acontece de você fazer uma remoção quando o seu, qual o nome, quando o seu balde esvazia. A remoção, na verdade, ela acontece quando você consegue fazer qual o nome, uma junção, uma concatenação com outro bucket. Então, só quando você tem a possibilidade de fazer a concatenação de um bucket com outro bucket que vai ocorrer a concatenação, quer dizer, que vai ocorrer a remoção de um bucket. Então, enquanto isso não acontecer, pode ser que você tenha aqui o caso de um balde, né, que vai estar simplesmente vazio e acabou. Não tem mais o que se falar, ele está vazio e acabou. Ele só vai deixar de estar vazio, ou seja, acontecer alguma coisa com ele, a deleção dele, quando ele for, quando ele tiver um buddy bucket que vai poder ser juntado, concatenado junto com ele. Então, por exemplo, a situação seria quando, por exemplo, eu deletasse o D ou o A, e aí eles reduzissem um em nível aqui, né, e fossem para o mesmo nível do B, e aí estando no mesmo nível do B, eu ia perceber que daria para eu fazer a concatenação do A, por exemplo, digamos que aqui eu removi o D e sobrou só o A, e o A ele vai virar um ponteiro só aqui no meio, certo? Aí seria o A aqui. Eu verificaria se é possível concatenar o A com B, verificaria que isso é possível e o nível dos dois diminuiria, certo? Ele explica melhor aqui no livro, basicamente ele fala que quando a gente combina buckets, aí são os casos que a gente tem os buddy buckets, e os buddy buckets são basicamente conhecidos quando... Qual é o nome? Ah, não, isso aqui é outra coisa. Basicamente ele fala que nenhum dos buckets precisa estar na profundidade... Qual é o nome? A profundidade do interesse da informação.
Enfim, isso quer dizer que nós conseguimos juntar qual o nome? Shrink, eu esqueci o nome que fala, mas é tipo caber, fazer caber no diretório e reduzir o espaço de endereçamento dele pela metade. É basicamente o caso lá em que a gente consegue remover, fazer qual o nome é a junção de dois aqui, por exemplo, eu consigo juntar o A e o D, e aí eu não preciso desse terceiro nível e consigo diferenciar só com dois. Aí eu reduziria o tamanho aqui do meu diretório pela metade, certo? Ahn, Aí aqui embaixo que ele vai comentando mais, ele fala que ele explica o que que é um par de Buddy Buckets, que é basicamente que eles são imediatamente descendentes do mesmo nó, ou seja, são meio que irmãos, né, por assim dizer. E lá embaixo que ele explica certinho o que eu estou querendo dizer, né, que ele fala inclusive aqui sobre os impeded buckets, que ele só vai excluir um bucket de fato quando você fizer uma combinação de dois buckets. Então, deixa eu dar uma lida aqui. Collapsing. Tá, então o colapsamento, ou seja, a junção, a combinação de dois buckets, ah, vai acontecer somente quando um diretório tiver um número de baldes vazio que estão esperando mudanças na estrutura do diretório para finalmente produzir um buddy bucket para combinar com ele. Ou seja, basicamente ele quer dizer que tem um número suficiente de buckets vazios. Então, por exemplo, eu vou esvaziar um bucket aqui, aí esse bucket vai poder combinar com esse. E aí, finalmente, quando esse bucket combinar com esse e virar só um bucket, que eu vou poder combinar com esse aqui que estava vazio faz um tempão, sabe? Por assim dizer. E aqui ele comenta no final, então, se você não conseguir com o nome combinar dois nó, acabou. E se tiver um buddy, ou seja, somente se você tiver um buddy bucket, que você vai fazer a soma das chaves, ou seja, juntar elas em um só, combinar. E o and its buddy is less or equal to the size of single buddy you combine the buckets. Não, nesse aqui na verdade é as condições. Basicamente, a combinação de buckets também ela não acontece só quando um bucket está vazio. Se um bucket tem ali um valor meio que mínimo, né? Ele descer o seu mínimo e você consegue juntar esse mínimo que ele tem com o bucket vizinho, ou seja, ambos os buckets estão com níveis baixos de chaves e tal, e você consegue combinar eles para fazer um bucket mais cheio, você pode fazer isso. Então a combinação não necessariamente precisa que um dos buckets esteja vazio, ok? Então é isso. Basicamente a remoção aqui só acontece quando você consegue combinar buckets. Caso contrário, o seu bucket simplesmente vai ficar vazio, ok? Então essas são as duas correções que eu tinha para fazer, ok? Espero que tenha deixado claro. Essas questões eu acho que não vai cair na prova, tô falando mais por curiosidade, tá? Acho que são algumas coisinhas mais avançadas que, como eu mostrei, vocês conseguem ver mais pelo livro, que é a referência bibliográfica completa, tá? Mas enfim, então deixar aqui, né? Deixar salvo até para futuramente eu lembrar disso aí. Agora vamos para um pouco para as partes teóricas. Ixi, pera aí. Tá, voltando, foi mal aí pela interrupção, deu um bugzinho ali na minha segunda tela. Tá, árvores B virtuais. Já tinha comentado um pouquinho disso acho que quando estava explicando a B estrela. Não, quando estava explicando a B+, que eu falei que ela seria melhor para a implementação da árvore B virtual. Bem, a árvore B virtual é algo bem simples. As árvores B são muito eficientes, mas podem ficar ainda melhores. Observe, por exemplo, que o fato da árvore ter profundidade 3 não implica necessariamente fazer 3 acessos para recuperar as páginas folhas, se a página desejada já estiver na RAM por buferização. Então, esse aqui é o conceitozinho lá, que a gente já até comentou um pouco na parte anterior da matéria, que é a questão de bufferização. É você carregar na memória principal uma parte do que você tem lá no teu arquivo. Então, se você conseguir carregar níveis da sua árvore na memória RAM, criar uma estrutura virtual da sua árvore B dentro da memória RAM, você vai ter uma eficiência maior de acesso. Então, imagine você estar carregando uns 3 níveis da sua árvore B e tendo um acesso direto ele dentro da RAM, que é um acesso muito mais rápido, que não precisa de SIX e nem nada, ok? E o fato de não podermos manter todo o índice na RAM não significa que não se possa manter pelo menos perto do índice em RAM. Quer dizer, parte do índice em RAM, ok? Então, aqui ele vai dar um exemplo, né? Tipo, algo mais necessário, mas suponha que temos um índice que ocupa 1 megabyte e que temos disponível 256 KB de RAM. Supondo que uma página de 4 KB
que uma página usa 4 KB, armazena em torno de 64 chaves por página, de ordem 65. Nossa árvore B pode estar totalmente contida em 3 níveis, altura 3, ou seja, eu consigo carregar 3 níveis na minha memória RAM e fazer o acesso direto deles ali. E podemos atingir qualquer página com no máximo 3 acessos no disco. Ou seja, vou carregando de 3 em 3 níveis, eu reduzo a quantidade de acessos direto ao disco que eu tenho que fazer, ok? Então, a gente pode generalizar essa ideia e ocupar toda a memória disponível com quantas páginas pudermos, sendo que quando precisarmos da página, ela já pode estar na RAM, que é a questão de você sempre manter ele no buffer, um cachezinho da sua árvore. Se não estiver ela carregada para a memória, substituindo uma página que já estava em memória. Aí a questão, você vai carregando de páginas em página, uma quantidade de páginas inteira, um nível inteiro. Aí se precisar descer na árvore, você carrega mais uma parte dos níveis e tudo mais. E substitui pelo que estava anteriormente. Tem-se um RAM buffer, que algumas vezes é chamado de árvore B virtual. Então, basicamente, a árvore B virtual é quando você carrega uma parte da sua árvore B, alguns níveis da sua árvore B, dentro da memória principal. Próximo conceito é política de gerenciamento de substituição. Isso aqui cai menos, nunca nem lembro direito o que seria. Mas se a página não estiver em RAM e esta estiver cheia, precisamos escolher uma página para ser substituída. A opção LRU, Last Recently Used, ou a última utilizada, substitui-se a página que foi acessada menos recentemente. O processo de acessar o disco para trazer uma página que não está no buffer é determinado page fault. Tá. Basicamente isso aqui é a operação que determina qual que é a próxima página que vai ser carregada no buffer, que é a memória virtual da árvore B virtual, certo? Então ele define aqui que sempre vai substituir-se a página que foi acessada menos recentemente. Se a página não estiver em RAM e essa estiver cheia, precisamos escolher uma página para ser substituída. Tá. Eu acredito que isso aqui, se você estivesse carregando várias páginas e você quer decidir, por exemplo, digamos que eu estou acessando várias páginas aqui da minha árvore B, estou acessando uma parte dela, carreguei na memória principal. Aí eu quero continuar acessando a minha árvore e tal, só que eu já carreguei tudo que eu podia na minha memória RAM. E eu quero carregar novas páginas. Isso aqui basicamente ele quer dizer que você vai substituir a nova página que você quer ler pela página que foi acessada menos recentemente, ou seja, a última, a primeira, vulgo da última, não sei como explicar, mas seria a página que foi acessada menos recentemente, ou seja, dentre todas as páginas que você usou, é aquela que você usou lá no começo e tipo ficou um tempão sem usar. Basicamente é isso, tá? Então, é basicamente uma regrinha que você cria para saber qual página você vai substituir. Então podemos optar, aí substituição baseada na altura da árvore, podemos optar por colocar todos os níveis mais altos da árvore em RAM, ok, então aqui é uma segunda alternativa, né? Então aqui você estava substituindo a que você acessou menos recentemente, e aqui você está fazendo a substituição baseada na altura da árvore, então podemos optar por colocar todos os níveis mais altos em RAM, os níveis mais altos são com a raiz e tudo mais, isso comporta a raiz e mais, digamos, 8 ou 10 páginas que compõem o segundo nível. Ainda sobra ou ainda sobra espaço e utiliza sua LRU e o número de acessos diminui mais uma unidade. Importante, a bufferização deve ser incluída em qualquer situação real de utilização da árvore B. Claramente, bufferização é extremamente importante. Você ficar acessando nó por nó na memória, fazendo a todo momento qual o nome? Oh, meu Deus, um seek não é eficiente. O seek é o gargalo ali que você tem do sistema, então a gente tem que evitar. Aí a alocação da informação associada à chave, aí a informação associada à chave, os demais campos de registro onde fica. Se a informação for mantida junto com a chave, ganha-se um acesso ao disco, mas perde-se no número de chaves que pode ser colocado em uma página. Isso reduz a ordem da árvore e aumenta a sua altura. Se ficar em um arquivo separado, a árvore é realmente usada como índice e cada chave tem um RN, o byte offset, que dá a posição do registro associado no arquivo de dados. Deixa eu só entender direito. Informação associada às chaves, mais campos de significa. Se a informação for mantida junto com a chave, ganha-se um acesso ao disco, mas peça. Tá, aqui ele comenta sobre aonde é que ficam os dados daquela chave que você está armazenando dentro da sua árvore B. Então, basicamente, se você armazenar os dados, por exemplo, eu tenho os dados de um aluno. O aluno lá tem um nome, tem a matrícula, tem as notas dele, as matérias que ele está matriculado. Se eu armazenar todas essas informações dentro de um nó da minha árvore, ele vai ser difícil de carregar. Tanto que quando a gente for usar ali a árvore B virtual, vai ser
bem ruim mesmo de carregar. Seria vantajoso em questão de acesso, porque você tem um acesso direto aos dados daquele usuário e você não precisa buscar em outro lugar, mas é um peso muito grande na memória, tá? Então vai pesar bastante. E a outra opção seria ficar em um arquivo separado e você acessa esse arquivo separado, ou seja, só pela a chave que você tem. Então, se você tem ali a sua chave, digamos que é a matrícula, você pega ela, vê o RRN que está associado a essa chave, procura essa chave lá na árvore B, né? Faz a busca e tal, e quando você encontrar, junto com ela vai estar o RRN ou byte offset que leva para o dado que você quer em outro arquivo. Então você vai lá, faz esse acesso direto e recupera a informação. Vai precisar de um SICzinho a mais ali, mas não é nada demais, assim, sinceramente, você ganha bastante. Talvez não seja tão bom, por exemplo, palavras B+, que quando você faz um acesso sequencial ali nos nós, nos nó folha, né, que são as chaves, a sequência das chaves ordenadas, se você só ler a chave de cada um e você está puxando vários, você vai ter que fazer um SIC para cada um dentro do arquivo separado para encontrar os dados, as informações completas daquele usuário. Você não consegue carregar ali direto. Mas ao mesmo tempo, né, se você armazenar todas as informações ali, a sua árvore B+, ela vai ficar muito maior e ia ser muito mais difícil de você carregar vários nós ao mesmo tempo na memória, certo? Então, registros e chaves de tamanho variáveis, até agora adotamos chaves de tamanho fixos e tá. Aí que ele vai basicamente a entrar na questão da árvore B, que é quando você consegue ter chaves de tamanho variáveis para um acesso mais rápido durante a busca da chave que você está buscando, certo? Então, a gente fecha esses conteúdos por aqui, só comentando então para finalizar esses assuntos aqui que eu falei teóricos. Existe uma boa probabilidade de eles caírem na prova. Além disso, a outra parte teórica que também eu comentei nas monitorias que pode bastante cair é a teoria, as propriedades, né, da árvore B estrela e as propriedades da árvore P. Também pode ser que caia as propriedades da árvore B+, mas com menos probabilidade, já que afinal as propriedades da árvore B+, são basicamente algumas coisinhas ali, algumas regrinhas sobre a questão das chaves que ficam lá embaixo, mas a questão da árvore que monta lá os prefixos, né, as abreviações, os separadores, seja lá que nome você quiser dar, eles são basicamente as regras quem rege eles são as regras da árvore B normal, certo? Ou B estrela, caso você queira fazer uma implementação mais complexa. Ok? Então é isso. Revisem esses assuntos aí, deixem afiados para a parte teórica e também treinem inserção e remoção na árvore B e na árvore B+. A árvore B estrela existe uma probabilidade bem menor de cair. Beleza, pessoal? É isso. Só esse videozinho extra aí para ajudar vocês nesses conteúdos que ficaram faltando. É isso. Boa noite. Falou.